E o Vasco pode estar interessado no técnico Mariano Souza do Sport, até o momento sem nenhuma proposta oficial, mas bora falar sobre essa notícia, bora falar sobre de onde surgiu, de onde vem, e claro que eu vou comentar um pouquinho sobre a situação. Mas antes, torcedor que está me acompanhando, meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal, onde a gente fala diariamente sobre o futebol nordestino, então seja muito bem-vindo. Desde já, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações e fica à vontade para deixar sua opinião para comentar. Tudo bem? Ontem, durante a partida entre Coritiba e Sport, mais uma vitória do Sport no Campeonato Brasileiro, o Sport jogou ontem uma estratégia um pouco diferente, né? Um pouco mais defensivo, uma característica que a gente ainda não tinha visto do Mariano Souza no jogo. Porém, o que aconteceu? Ainda no final da partida, durante a partida, surgiu uma matéria, tá? Uma matéria de um site até confiável, né? Que foi o site da Band, né? O Band Wall. E ele publica, né? A jornalista Lorena Moreira, a jornalista publica, deixando aqui os créditos para ela, essa informação é da Lorena, né, que fala que o Vasco está sondando a situação do Mariano Souza, técnico do Sport. Só contextualizando, o Vasco é um time que está sem técnico desde a demissão do Ramon Dias. Já sondou muitos outros treinadores, inclusive o Carille, técnico do Santos também, né? O Carille recusou essa proposta, não quis ir para o Vasco, quis permanecer no Santos, e agora o Vasco está aí sondando a situação, procurando informações sobre o Mariano Souza. Eles pediram informação, segundo a Lorena pediu informação sobre salário e multa rescisória do treinador argentino, porém sem proposta oficial até o momento. Bora falar sobre isso. O Mariano Souza é um técnico que começou no esporte, assim, a gente sabe de todas as dificuldades que ele teve no início do seu trabalho até agora, para chegar no ponto onde ele está hoje, para chegar no Campeonato Brasileiro da Série B com um time estável, com um time jogando bola, com um time mantendo essa estabilidade no campeonato, começando muito bem, começando de forma positiva. E a gente viu que o Mariano Souza se identificou muito com o esporte, se identificou muito com o futebol brasileiro, tanto que pela dedicação dele tentar aprender português, conhecer a história do esporte, isso a gente viu essa identificação, até porque foi o esporte que trouxe o Mariano Souza para o mercado brasileiro, para o futebol brasileiro. Antes do esporte ele era totalmente desconhecido, pelo menos aqui no Brasil. E aí o que acontece? O Mariano Souza hoje vive um grande momento no esporte, com um elenco interessante, um dos favoritos hoje para subir na Série B, acho que mais favorito do que os últimos anos do esporte hoje, atualmente jogando bola, e a gente sabe disso, a gente vem acompanhando o esporte desde o início da temporada. E aí pode surgir essa proposta do Vasco, até o momento, segundo a informação da Lorena aqui da Band, da Band Wall, tá? Deixando aqui os créditos também. Até o momento o Vasco pode surgir a qualquer momento com a proposta oficial, porém até o momento não tem essa proposta. Mas caso surja essa proposta, o Vasco hoje é SAF, então a situação financeira talvez não seja tanto problema para o Vasco, até porque eu acho que a multa do Mariano Souza não é uma multa tão alta, né? Enfim. Mas bora lá falar sobre isso. Caso chegasse a proposta hoje, o que eu acredito, uma opinião minha, o que eu posso trazer aqui em questão de pensamento de futebol. Eu acho que o Mariano Souza não sairia do esporte. Isso pode acontecer? Pode acontecer porque futebol é dinâmico, pode acontecer tudo. A gente viu como foi com o Lisca no esporte, enfim. Mas eu acho que não vai acontecer e eu vou dizer o porquê. O Vasco hoje pode estar na Série A do Campeonato Brasileiro, pode estar disputando o melhor campeonato que tiver, mas vive um momento conturbado. Vive um momento de bagunça lá no Vasco. Não tem um elenco interessante. Tá jogando a Série A e agora, atualmente, talvez seja um dos favoritos aí para ser rebaixado, pelo menos nesse momento. E o Sport, por outro lado, apesar de estar na Série B, vive um momento lá em cima na tabela, vive um momento que disputa esse campeonato, um momento que o Mariano Souza demorou muito para chegar no time que está hoje, para chegar nessa sequência que está hoje. Então eu acho que ele não largaria esse trabalho, mesmo que chegasse a uma proposta financeira superior, mesmo se ele pedisse um aumento salarial para o Sport. Eu acho que não sairia do Leão. Por que eu acho isso? Porque o trabalho dele está sendo bem desenvolvido até o momento. Como eu disse, pode acontecer? Pode acontecer. O futebol a gente sabe como é. Porém, eu acredito que não. Porque a gente viu o elenco do esporte hoje, um time do esporte hoje, que talvez o Mariano Souza seja mais vantagem permanecer aqui do que ir para o Vasco. O Vasco hoje vive um momento de bagunça. A gente viu que o Vasco levou 4 do Criciúma dentro de casa. E o Criciúma hoje, que apesar de ter começado o campeonato muito bem da Série A, não é um dos principais favoritos. Então tudo isso pesa, tudo isso deixa o clima, né, dessa maneira. Até o técnico do Vitória, também o Léo Condé, recebeu sondagem do Vasco. Tá? Recebeu sondagem do Vasco para o Vasco tentar contratar. O Vojvoda, em outras possibilidades, né, não nessa ainda, pelas segundas informações, mas em outras possibilidades, tentou tirar o Vojvoda do Fortaleza também. Então o Vasco sempre vai atrás de técnicos que estão empregados. Óbvio, depende muito da característica, do caráter do treinador, né, em questão também de situação financeira, situação de trabalho normal, a gente até entende por um lado. Porém, nesse momento, eu creio que Mariano Souza não tem chance de deixar o esporte.
Enfim, se acontecer, se chegar mais alguma informação sobre essa situação envolvendo o Vasco, sobre essa situação envolvendo o Sport, como eu disse até o momento, sem proposta oficial, apenas a sondagem, pedindo informações, quanto ele ganha aí, né, qual é a multa dele aí, qual é o tipo de contrato dele aí no Sport. Provavelmente deve ter solicitado essas informações, porém até o momento sem proposta oficial. E também se o Vasco anunciar um novo técnico, a gente vai chegar aqui para trazer a informação. Bom, mas voltando, né? Eu acho que essa situação do Mariano Souza vai acontecer. A gente sabe que o futebol brasileiro, o mercado brasileiro, sempre que o técnico está em boa fase, vai chegar 1 milhão de times atrás dele. Isso é a mesma coisa de um jogador interessante. É um jogador bom da sua equipe e em algum momento vai chegar um time atrás desse jogador. E nesse momento pode chegar sim vários times interessados no Mariano Souza, mas eu acho, e um pensamento, se eu fosse o treinador, obviamente tem muita questão aí, mas se eu fosse o treinador, eu não abandonaria o trabalho no esporte nesse momento, porque como eu disse, vive um momento bom, acho que eu não preciso repetir essa informação. Mas é isso, né? A Lorena traz aqui que teve essa sondagem até o momento sem nada oficial. Quero saber do torcedor, o que vocês já acham desse interesse, dessa procura do Vasco no Mariano Souza? A gente também não sabe de outras informações, até porque foi apenas nessa fonte que saiu. Estou trazendo aqui a fonte para vocês, mas é isso.